Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Renata e hoje eu vou mostrar para vocês como eu opero a abertura do mercado. Então, roda a vinheta e vamos embora para mais um conteúdo. Então, pessoal, mostrando aqui para vocês como eu vou fazer as minhas marcações, tá? Essas marcações geralmente eu faço 1 hora antes do pregão abrir às 9 horas, ok? Então, por volta das 8 horas, eu começo a fazer o meu estudo pré-mercado, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço as minhas análises. Percebam que eu estou no gráfico semanal, ok? Semanal. Para quê? Para que eu possa avaliar a minha tendência macro, os pontos relevantes, pontos de retorno e de parada do preço, tá? Zonas de resistência e suportes importantes. Então, antes de tudo, o que eu vou mostrar para vocês é como o mercado ele vem se comportando. Então, percebam que a gente tem uma tendência altista que se iniciou aqui, ó, por volta de julho desse ano, ok? E ela começou uma perna de correção. Então, a gente tem uma perna de impulsão de alta e aqui ela começou uma perna de correção de baixa, tá? De acordo com a teoria de Elliott, o mercado ele se movimenta em ondas, ondas de impulsão, ondas de correção e a terceira onda ela deve ser do mesmo tamanho, na mesma proporção da onda 1, ok? Mas, como a gente sabe que isso aqui é um tempo macro e que esses alvos mais altos, eles demoram a ser atingidos, o que é que a gente vai fazer? A gente, sabendo como o mercado está se comportando nessa região, a gente faz uma pré-análise, tá? Então, percebam que o mercado, ele tem essa região de topo para ser atingida. Percebam que quando o mercado ele tocou essa região de preço aqui, ó, o preço foi defendido e caiu, ok? Então, diante disso, o que é que a gente observa? Tá, o mercado ele tinha a intenção de cair e ele tinha a obrigação de produzir a continuidade desse movimento de baixa. Mas perceba que ao chegar nessa região de preço, o mercado falha esse rompimento e não dá continuidade a esse movimento de baixa. Logo após, a gente observa que o mercado ele produz esse fundo e produz para a gente um candle gatilho de reversão, tá? Ele engolfa esse movimento por quase completo, ok? E quando a gente tem um engolfo por mais do que 50%, a tendência é que o mercado ele corrija até os 100% desse último movimento fluido, ok? Qual seria esse último movimento fluido? Exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês, essa última perninha aqui de baixo, tá? Então, ela tinha a obrigação, ó, fez onda 1, onda 2 e ela tinha a obrigação de replicar a onda 3. Mas ela falhou, ok? Então, se ela falha, faz uma falha de movimento e mostra aqui pra gente um candle gatilho desse, que é um candle de engolfo, tá? E ele engolfa esse movimento. Bom, a semana terminou aqui, ele não conseguiu atingir essa região de topo anterior. Qual é a probabilidade do mercado? Ou o mercado ele tende a voltar para testar essa última região aqui de rompimento, para que ele possa fazer uma onda corretiva 2 e depois criar forças com uma onda impulsiva 3, rompendo esse último topo anterior, ok? E assim ele dar continuidade ao movimento de alta e vindo buscar topos anteriores como esses daqui, ok? Mas a gente vai fazer o quê? Bom, sabendo disso, deixa eu tirar aqui a minha fibo, eu vou marcar
as minhas regiões mais importantes no gráfico semanal. Então, eu venho aqui nas ferramentas, utilizo o meu imã, venho aqui e vou pegar uma linha horizontal e vou marcar essa região de preço aqui, ó, onde o preço foi mais defendido, ok? Então, aqui vocês observam que aqui a gente tem um preço que toda vida que ele tocou nessa região, ele foi defendido, tá? E a nossa última região aqui de suporte do semanal, ok? Bom, então, aqui eu também vou marcar para vocês essa região aqui, ó, que foi o último rompimento, tá? Eu acho ela também uma região bem importante, bem relevante, ok? Pronto. Então, aqui está marcado as minhas regiões no gráfico semanal. Agora, nós vamos para um gráfico diário e vamos avaliar como o preço está se comportando, tá? Então, percebam aquilo que eu falei para vocês. O mercado, ele aqui, ó, se comportou da seguinte forma. Fez uma onda 1, uma onda 2 corretiva e uma onda 3. Cumpriu aqui o seu alvo, o mercado falha o rompimento, não dá continuidade e começa a produzir topos e fundos ascendentes, ok? E aqui ele já começa a romper a região de 50% desse último movimento fluido, que foi essa perna aqui de impulsão de baixo. Então, a partir do momento que ele já supera essa região aqui de fundo, fazendo a troca da polaridade, o que era resistência, agora se tornará um suporte. Então, o que a gente espera é que o preço ele comece a trabalhar aqui nessa região, faça pullback para ir de encontro com o próximo alvo dele, que é essa última região de topo, ok? Então, essa região é a nossa região de alvos, tá? Agora, nós vamos para o gráfico de 5 minutos. Vou soltar o replay para vocês. Eu trabalho com 3 contratos, tá? E agora a gente vai aguardar a abertura do mercado. Bom, o mercado ele já está mostrando para a gente que vai abrir aqui por volta da região dos 109.700 com um gap de alta, ok? 109.700 com gap de alta. Lembrando que aqui também o mercado deixou pra gente esse último topo, tá? E aqui, ó, como vocês podem observar, nós temos uma resistência. Vamos observar como o mercado vai se comportar nesse primeiro movimento. Se ele vai falhar topo e vir buscar a região de 50% desse movimento, ou se ele irá romper e fazer pullback buscando alvos acima. Então, aqui a gente já consegue traçar uma fibo de alta, tá? E temos um alvo promissor até a região dos 109.140. Faltam 3 minutos ainda para esse candle terminar. Eu vou aqui no meu gráfico de 1 minuto. Estamos no candle 2. Vamos ver se o candle 3
consegue dar continuidade a esse rompimento. Perceba que nós já estamos muito próximos ao nosso alvo de 50% e vamos avaliar a força, tá, desse movimento. Faltam 20 segundos para esse candle acabar. Ele tinha a obrigação de continuar o rompimento para ele dar continuidade a esse movimento de baixa. Se ele não dar continuidade, ele faz um movimento contrário. E a gente entra comprado porque esse candle falhou no seu movimento, ele tinha a obrigação de se permanecer abaixo desse rompimento para dar continuidade a um movimento de baixa. Eu uso um stop fixo de 300 pontos com uma estratégia já marcada. E vamos ver como o mercado vai se comportar nos próximos minutos. É um teste de paciência, tá, pessoal? Entenda, o mercado tira dos impacientes e dá para os pacientes. Essa é a lei aqui do mercado financeiro. A partir do momento que vocês começam a ter experiência de tela, começam a entender como o preço se movimenta, o comportamento, as obrigações que ele tem que fazer, você fica mais tranquilo no trade e deixa ele trabalhar, tá? Lembrando que ele ainda tem alvo aqui na região dos 109.100, 150. Ele pode querer falhar aí e dar continuidade a esse rompimento de baixa, mas eu ainda acredito na falha da continuidade desse movimento de baixa. Agora esse candle 5, ele precisa romper a máxima do candle 3, tá? E o próximo alvo dele é a máxima do candle 2. Vou dar mais uma acelerada aqui. Prontinho, parcial feita com 2 contratos, já estamos protegidos com um contrato com 120 pontos. Nosso próximo alvo pode ser uma meta fixa, pode ser aqui, ó, na máxima do dia, tá, pessoal? O mercado ele tende a rompê-la e dar continuidade a esse movimento de alta. Prontinho. E aí nós temos 635 pontinhos aí na mão, mas lembrando que essa daqui era a nossa região de topo do dia anterior. Vou voltar aqui para o nosso gráfico de 5 minutos, que fica um pouco mais limpo para a gente fazer a nossa análise, ok? E aqui, ó, a gente tinha a máxima do dia de ontem, tá? O mercado ele não consegue passar de primeira, certo? Então, percebam que o trade pode falhar aqui e ele novamente vir buscar essa região aqui dos 50% desse movimento, ó. Se ele falha, a gente consegue voltar aqui para o nosso gráfico de 1 minuto e pegar essa falha. A gente vai observar como o mercado vai se comportar agora aqui. Lembrando que aqui também nós temos uma região de 50% do movimento, do último movimento fluido, que é esse de alta, ok? Ó, ele já rompeu, perdi o movimento, tá, pessoal? E ele tá vindo buscar o alvo dele aqui, ó, dos 5 minutos. Região de 50%.
Eu vou aguardar esse candle fechar, mas ele já pode vir e dar alvo, e aí já não vale mais a pena a gente entrar. Aqui a gente vai entrar numa zona de pullback, porque aqui, nessa zona de pullback, você tem esse movimento de alta, a obrigação do preço é respeitar essa última região de 50% para dar continuidade a esse rompimento de topo, tá? Mas, se esse movimento falhar, ele faz pullback aqui embaixo dessa região para vir buscar essa última região de fundo. Então, a região de 50%, ela te dá dois viés, então é bem mais complexo operar nessas regiões. Fiquem atentos para vocês agora não devolverem a meta de vocês. Ó, metinha rápida, 635 pontos no bolso, rapidinho com 3 contratos, a gente conseguiu aí bater uma metazinha de R$127, tá? Tá bom para você? R$100 por dia? Já dá uma boa grana no mês. Se você tiver gerenciamento, controle emocional, uma boa técnica, você consegue sim avançar, tá? Nos seus estudos, nas suas perspectivas de trade. Então, pessoal, analisando aqui, ó, o candle 1 não conseguiu romper, o 2 falhou. A probabilidade agora é que o 3 dê continuidade a esse movimento aqui de baixa. Ok? Se ele romper essa região, eu vou esperar o pullback para entrar vendida, tá? Caso contrário, se a operação não ficar clara para mim, eu já não entro mais e saio com os 635 pontinhos. Entendam, o mercado ele tem que ser simples, objetivo e rápido. Pega o seu o mais rápido que puder e sai do mercado, ok? Por quê? Porque depois que vai começar a passar 9h30, a abertura do pregão das ações às 10, a abertura do Dow Jones às 10h30, então nesse intervalo de tempo o mercado ele começa a te deixar com um viés de compra, venda, e ele entra numa consolidação e você não sabe para onde o trade vai. Então você acaba ali mesmo entregando tudo que você já conquistou e mais ainda, né? Muitas vezes você zera aí a sua conta, entendeu? Então assim, fez a sua meta, a meta rápida, a abertura do mercado, foi em quanto tempo, pessoal? Vamos ver aqui. Quanto tempo a gente conseguiu bater a nossa metinha? Eu vou ter que abrir aqui. Relatório de performance. Deixa eu ver. Bom, batemos a metinha em 9 minutos. 2 minutos. 2 minutos e 49 segundos. Estão vendo aí? Em uma única operação. Isso se chama eficiência e inteligência emocional, tá? Porque, ó, vocês estão vendo que eu não estou aqui clicando a qualquer momento. Eu sei onde eu tenho que reagir, onde o preço vai, onde ele é defendido e como eu devo entrar. Se ele não fica bem didático para mim, eu não entro mais na operação. Simples assim. Tá, pessoal? Simples assim. Então, ó, chegou na região de 50%, o candle 3 no gráfico de 5 minutos, olha o tamanho desse candle. Ele deveria ser um candle de continuidade de rompimento. Mas o que foi que aconteceu com ele? Ele se reduziu, ficou pequeno, ok? Isso mostra o quê? A força dominante do mercado aqui é a compradora, ó. Chegou na região de 50%, o preço está defendendo, os compradores estão defendendo aqui. E aí, se o preço começa a avançar, a gente vai ter rompimento de topo mais rápido, o mais breve possível, né? Rápido não, porque o mercado ele trabalha no tempo dele, né? E a gente só tem aqui ficar atento,
Mas quanto mais tempo a gente passa olhando para a tela desse computador, mais confuso a gente fica, mais cheio de viés a gente fica, mais tentação nos dá, mais síndrome do clique vem chegando e começa a atacar, e aí a sua ansiedade não te deixa mais ser racional. E aí você começa a agir de forma emocional e danou-se. É isso aí. Você não consegue mais pensar com a cabeça, tá? Agora não é momento da gente entrar. O mercado, ele entrou numa zona. Isso aqui, pessoal, ó, nada mais é do que uma trap zone. Zona de armadilha. Zona de pullback. Zona de arrancar dinheiro de trader. Zona de fazer os outros de besta, de trouxa. Mas a partir de hoje, vocês não são mais esses traders trouxas, tá? Vocês não são mais traders trouxas, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo já tá ficando longo. Vou ficar aqui com a minha metinha batida, como vocês podem ver, tá? Então, é isso aí. Desejo a vocês toda a sorte do mundo. E se vocês estão gostando desse vídeo, deixa aqui sua curtida, compartilha aí com seus amigos trades e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Ajuda a gente a crescer e fortalece ainda mais essa parceria. Eu te entrego conteúdos como esse, bastante importantes, que vão te ajudar a ter gains aí promissores. E você interage aqui com a gente, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!